Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e público aqui presente. Eu venho hoje à tribuna parabenizar os professores. Em nome de meu pai, que foi um grande professor também, um educador, eu parabenizo a todos os professores desse município, como todos os professores de todas as áreas, sabendo o papel fundamental que cada professor tem na vida de um aluno ou na vida de uma pessoa. E não são os professores, minha gente, que ele faz com que a igualdade social chegue até nós, porque só através da educação que vamos ter essa igualdade social que tanto beneficia a todo mundo e que todo mundo sonha. Então, professores, a luta eu sei que é grande, as condições de trabalho que você tem são muito precárias, salário muito baixo, não é um salário digno de um professor, tanto que um professor ele tem que fazer vários vínculos para ter uma coisa decente, a informação, até para buscar informações, fica difícil por sua jornada de trabalho. Mas parabéns por esse amor, porque é quase uma missão que a gente vê em cada educador. Ontem eu estava na missa que aconteceu em homenagem aos professores. E foi relatado ontem o número de professores que já se passaram por nós. E a saudade que a gente tem desse povo, que cada um pouquinho daquela pessoal está dentro da nossa formação. Como Dona Naí, como tantos outros professores que morreram, e também aqueles que estão doentes, se encontram doentes nesse momento. Então, parabéns a todos os professores, parabéns aos alunos por ter os professores que têm, e também que os alunos aprendam a respeitar os professores, que só depois que a gente passa dessa fase, que a gente vê o verdadeiro valor que tem um professor na vida da gente. Você vê meu pai mesmo, quantas pessoas pela educação influenciou o pessoal a ser advogado, pelo estilo de educação. Na época mesmo, ele tinha assim uma visão, acho que futurista, como diz aqui o vereador. Ele fazia debates, mas debates o quê? Fazendo com que o pessoal começasse a pensar e descobrir o conhecimento através de um trabalho feito. Provocava júris, onde ele botava questões, divórcio, a criminalidade, na época a droga, a questão da mulher trabalhar, mas para despertar a cada pessoa daquele, não só o conhecimento, mas também o sentido crítico do que é a nação e do que é um cidadão. Que é isso que o professor faz, é trazer a pessoa a ter o sentimento de cidadão que precisa tanto. E voltando à questão do vereador Rabicó, a questão das drogas, a gente vê o que está acontecendo em Goiânia. Mas a gente está vendo também o que favorece cada vez mais essa questão das drogas. Porque você vê, a gente sabe que um ambiente limpo, um ambiente claro, um ambiente iluminado, um ambiente onde a educação seja primordial, um ambiente onde a saúde ela seja realmente levada ao povo. Isso contribui ou não para o favorecimento das drogas. A gente, quando anda aqui na Portelinha, como a gente estava andando só na Portelinha, como na Nova Goiânia, em Feixeiras, a gente vê a escuridão, as luzes apagadas. E um projeto que se tem através do Pronas mesmo, que mostra que isso favorece a criminalidade. É todos esses momentos que você está passando, que você vê aquela desorganização, a desorganização de um município, ou de um estado, ou de uma federação, ele contribui para o favorecimento das drogas. Tanto que você vê, o maior índice de droga hoje já está entrando na classe média, hoje já está na classe A, mas o maior índice justamente é lá onde a pouca educação se chega, é onde a gente vê a escuridão, é onde a gente vê aquele desmantelo todo social, e onde a assistência social não chega, onde a saúde não chega e onde a educação não chega. Então é onde a gente vê os momentos mais sérios. Por isso que eu digo ao vereador Rabicó, essa luta é grande, a gente precisa de várias articulações de vários governos, de todas as esferas do governo, como também das secretarias municipais. Porque você vê, a gente tem um projeto que é o projeto Caúde 2, que vem pela assistência social. Então esse projeto já era para ser implantado em Goiânia.
já ter sido feito, porque o CAU de 2 ele lida com as drogas. Se junta com o CAPS AD. Então a gente vai ter o benefício de um com o benefício de outro. E Goiânia vai ter, pelo menos, um centro de reabilitação ou uma série de tratamentos. Como eu estava dizendo aqui quando eu fiz a parte, a pessoa veio me pedir, a mãe, como é que poderia, porque o filho está pedindo para sair das drogas. 23 anos. E não consegue sair porque a gente não tem como indicar uma pessoa. Porque até 18 anos, na época da secretaria, a gente tinha esse movimento de colocar meninos de 23, 24, 18 anos. Hoje só não resta um centro de reabilitação aceitando até 18 anos. E a gente vê que a Secretaria de Políticas Sociais, ela não está se mexendo nisso. Ela não está conseguindo fazer essa articulação, é de levar os drogados daqui para um centro de reabilitação, tentando colocar fora, porque em Goiânia já que não oferece, como tem em Caruaru, tem em Recife, tem em várias áreas. E a gente não está conseguindo, de maneira nenhuma, ter feito essa articulação. Se você procurou o CREAS, vá lá procurar, porque lá eu conversei com a pessoa, disse, não, Olga, a gente quer fazer, mas não tem, porque precisava se pagar um valor. E a prefeitura se nega a pagar esse valor para dar uma ajuda, porque é uma instituição de caridade. E a gente vê, quando isso, nossos jovens aí cada vez passando piores momentos, não só ele, como a própria família, porque, como se diz aqui o vereador Renato, quando você não sabe o sofrimento de uma família que tem um drogado, onde você vende tudo, você se acorda, você não encontra mais as coisas dentro de casa, como eu tenho uma mãe, disse, olha, eu tinha medo de dormir. Eu tinha medo de dormir, porque na hora que chegava, meu filho, quando eu me acordava, estava faltando o rádio, estava faltando meu celular, estava faltando tudo dentro de casa, porque ele saía vendendo essas coisas para ter sua droga. Então é uma questão que os vereadores têm que estar muito atentos, porque o município de Goiânia realmente está cada vez, se hoje for fazer uma pesquisa, se ele tinha numa média de 40%, hoje ele deve estar em 70% de aumento de índice de drogas. Porque era difícil você encontrar hoje um drogado. Era difícil, uma família com uma pessoa drogada. Hoje você tem, em todo lugar, você já conhece pessoas que estão realmente dentro das drogas e a gente não consegue tirar. Essa é uma das lutas que a gente tem que fazer, como também, hoje à tarde, eu vou lutar de novo, vou através também da promotoria, saber a questão dos estudantes, da gratuidade de transporte escolar. Pensa que é um assunto esquecido, mas não é esquecido, porque essa semana mesmo, quantos alunos não conseguiram se matricular, aliás, passaram em João Pessoa, passaram e não conseguem a vaga do ônibus. Na verdade, quando eles aumentaram para 1.500.000 de transferências, estou pedindo requerimento para quem manda essa informação de quanto está repassando e a quantidade de ônibus diminuiu. E estou procurando pedir providências. A promotora, a doutora Patrícia Ramalho, que disse que ia mediar, que eu acho que não tem mais situação mais para mediar, que já faz 1 ano e 3 meses essa situação. E eu estou pedindo aqui na tribuna, se por acaso estiver ouvindo, pelo amor de Deus, veja a situação dos nossos estudantes, veja a nossa educação como está. E se a gente não der essa qualificação, essa oportunidade ao povo goianense, que quando passa num estágio desse, que quando passa no curso técnico, que consegue a vaga e, na verdade, é cortado pelo município de Goiânia, quando não oferece a gratuidade de transporte escolar, que em toda a cidade, não tem cidade nenhuma aqui. Até o Recife hoje já adota o sistema coletivo, que é o sistema alternativo, com transporte escolar gratuito. E o município de Goiânia, o prefeito realmente segurou isso e não dá a gratuidade, fazendo quando a gente tem tanta oportunidade de emprego, como a gente tem aqui dentro de Goiânia, quantas oportunidades, mas as qualificações a gente consegue, porque na verdade quando você tem aquele curso, como tem os pessoal de curso técnico para a UNE, essas coisas todinhas, não consegue ser transportado para João Pessoa, nem para Recife, nem para canto nenhum, porque diz que as vagas já acabaram. Então, pelo amor de Deus, prefeito, veja as suas promessas, prefeito. Veja o que o senhor prometeu. Veja que o povo está precisando. Tem essa sensibilidade que está faltando. É a sensibilidade de saber que Goiânia precisa passar pela qualificação. Goiânia precisa do centro também de qualificação profissional, para que a gente não perca, nem veja esse povo aí, todo mundo, feita aquela música Cidadão. A gente vai construir a Fiat, mas não vai ter condições de comprar um pneu de carro.
porque não tem condições, porque ali mesmo o pessoal é o serviço temporário, o permanente não é dado também pela falta de responsabilidade social, que essas firmas não são cobradas, qualificando o povo para que ele consiga o trabalho permanente. Então os pedreiros vão passar, os eletricistas vão passar, os mecânicos vão passar, todos eles vão passar. Só que depois a gente vai ficar cantando aquela música de Zé Ramalho, que é uma das músicas mais bonitas. A gente constrói e não consegue entrar naquele negócio, como a gente constrói uma Fiat, constrói uma Imobras, ou constrói qualquer coisa, você não vai ter condições de comprar um pneu de um carro. Então não é isso que a gente quer para Goiânia, e é a responsabilidade de um gestor municipal, de um gestor estadual, está vendo isso, é a visão do futuro, como se diz, a visão futurística que a gente tem que ter. Preocupado com o sentido de Goiânia no futuro. Por isso que o meu lema da campanha sempre foi: o futuro de Goiânia começa agora. Não é ontem, nem depois, não. É hoje. Então a gente já está perdendo o futuro de Goiânia quando a gente não dá aos jovens, a gente não dá aos estudantes, a gente não dá aos adultos, a gente não dá a oportunidade às donas de casa, que podiam estar se qualificando, mas não tem creches municipais. Isso é um conjunto de ideias. Você tem que ter a creche para poder a mulher colocar seu filho, para poder se qualificar. Você precisa ter as creches também, que estão em falta, não tem aqui no município, para você ir trabalhar. Porque você vai trabalhar, você vai ganhar um salário mínimo, você tem que dar 300, 200 reais a uma pessoa, você tem 5 filhos, 4 filhos, você não tem onde colocar seu filho bem cuidado, você entrega a qualquer pessoa. Então são essas questões que a gente tem que analisar. O município tem que ver, ele tem que realizar esse conjunto de ideias, porque nenhuma é só. Todas são juntas. A gente tem mulheres, donas de casa, pessoas, crianças de 17 anos, 18 anos, 20 anos, que já têm filhos dentro de casa e não pode ter um futuro, porque não é oferecido, pelo menos, um lugar onde você colocar suas crianças de qualidade, para você poder se qualificar e acompanhar esses empregos que estão sendo oferecidos por nós. E a gente vê na frente da minha casa mesmo o número de pessoas que estão. É muita gente de fora. Porque Goiânia não tem qualificação e a gente estamos perdendo tudo isso por falta de uma visão de que o gestor tenha realmente o sentido de um planejamento de um futuro de qualidade. E o futuro de qualidade se diz através da educação. Sem educação, nunca a gente vai acabar com as desigualdades sociais. Nunca a gente vai fazer a inclusão social. Nunca a gente vai ter um sentido realmente de transparência, tanto em políticos, como professores, como em todas as classes sociais. É isso que eu tenho a dizer aqui nesse momento, vereador. E a luta é muito grande. A gente não é brincadeira o que a gente precisa lutar. E eu sempre peço que a Câmara seja abençoada por Deus, para que a gente tenha força, porque o conjunto de coisas que nós recebemos é o prejuízo social muito grande, mas também é o desenvolvimento social que a gente precisa ter, junto com o desenvolvimento econômico. E sempre falando, os três juntos, social, desenvolvimento econômico e a sustentabilidade são um eixo de nossa cidade, para a gente ter uma cidade muito melhor e um lugar bom de se viver.